E aí, galerinha, nesse nosso segundo vídeo, nós veremos algumas dicas com relação à estrutura de um texto dissertativo argumentativo, a estrutura de uma redação. Pessoal, vale lembrar que o texto dissertativo argumentativo é um texto super requisitado. Não é pedido apenas no Enem, mas em alguns concursos e até em entrevistas de emprego. Então, não vacilem, aprendam agora como fazer uma redação. Gente, a primeira dica que nós vamos ver agora, então, com relação à estrutura de uma redação, é sobre o título de uma redação. Com relação ao Enem, a redação do Enem, o título não é obrigatório. Então, você só deve colocar título quando na prova, no exame em que você estiver participando, pedir título. Coloque o título. Se não pede título, se é opcional, facilite sua vida. Não coloque. Muito simples. Já pensou se você tem uma redação de tema? Desafios para promover o desenvolvimento sustentável no Brasil. E aí você, ao invés de falar de sustentabilidade, de promoção da sustentabilidade, você coloca na sua redação um título: A violência no Brasil. A segunda dica com relação à estrutura de como fazer uma redação será sobre parágrafo. Professora, o que é parágrafo? Gente, parágrafo nada mais é do que um conjunto de linhas, e esse conjunto de linhas ele vai constituir uma unidade mínima de sentido, de significação, certo? Então, a gente divide uma redação geralmente em 4 ou 5 parágrafos. Esses parágrafos eles são divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão, que vocês verão um pouco mais à frente. Mas olha só, o que vai marcar o parágrafo é aquele espacinho que você vai dar no início da primeira linha de cada parágrafo. E esse espaço ele deve ser igual em todos os outros parágrafos. Ficou claro, gente? Não esqueçam. Um texto dissertativo argumentativo deve ser dividido em parágrafos. Esses parágrafos devem consistir em introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que vai marcar os parágrafos é o espaço da primeira linha de cada palavra. Repetindo, né? Ok. Terceira dica: número de linhas de uma redação. Gente, no Enem, o número mínimo de linhas para que o corretor possa pegar a sua prova e corrigir são 8 linhas. E o máximo, 30 linhas. Vamos fazer uma continha bem básica aqui, relacionar a língua portuguesa com a matemática. Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? A introdução, ela só precisa de um parágrafo. A conclusão também só precisa de um parágrafo. O desenvolvimento, ele é mais longo, é onde você apresentará os argumentos, então você vai precisar de mais linhas, ok? Então, digamos que você vai usar 4 parágrafos para expor o seu texto. Eu tenho 30 linhas. 30 dividido por 4 dá em torno de 7 linhas, ok? Então, você tem aí 7 linhas para a introdução, 14 linhas para o desenvolvimento e mais 7 linhas para a sua conclusão. Ah, professora, mas o meu desenvolvimento eu quero escrever com 3 parágrafos, eu posso? Pode. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão lógica? A gente vai pegar 30 linhas e vai dividir por 5 parágrafos. Ok, então 30 dividido por 5, 6, certo? Então, cada um dos seus parágrafos terá 6 linhas. Isso é uma conta que pode variar. Óbvio que a sua introdução pode ter 5 linhas e aí no seu desenvolvimento você põe uma linha a mais em cada parágrafo. Isso é permitido, mas que tenha um equilíbrio entre as linhas em cada parágrafo. Ficou entendido? Tranquilo até aqui, não é isso? Qualquer dúvida, pode falar. Quarta dica super importante com relação à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo não é um texto pessoal que você fala só sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre as suas ideias e emoções. Como foi dito no vídeo anterior, um texto dissertativo argumentativo é um texto que reúne vozes, é a sua opinião junto com a opinião de outras pessoas. Então você não está falando sozinho, não sou
eu quem fala, certo? Então, uma característica super importante do texto dissertativo argumentativo é a impessoalidade. Você deve escrever seu texto ou em terceira pessoa do singular, ele, ou então você escreve o seu texto na primeira pessoa do plural, nós, certo? Assim acontece com os pronomes também. Então, exemplo de verbos e pronomes. Nada de escrever eu acho, minha opinião, eu penso, nada disso, certo? Achamos, nossa opinião, compreendemos, entendemos ou entende-se, ok? Ficou claro até aqui? Beleza, então vamos dar sequência aos próximos vídeos.